Olá, tudo bem? Então vamos continuar aqui o nosso curso de Direito Penal e hoje a ideia é nós falarmos do conflito aparente de normas. Essa matéria ela é de extrema importância, é sempre cobrada em concursos públicos, exame de ordem, então é bom estar atento a toda a explanação que nós vamos fazer aqui, porque muitas vezes na prática ali, na hora de um exercício, acontecem algumas confusões a respeito desse tema, tá? Então vamos dar uma olhada aí, vamos começar conceituando. Não, ocorre o conflito aparente de normas quando um só fato, aparentemente, duas ou mais leis vigentes são aplicáveis. Então, quando há um só fato, tem um único fato, já eu vou mostrar isso esquematicamente, né? A gente gosta sempre de colocar aí os meus esqueminhas, porque a gente memoriza isso com mais facilidade. Então, eu tenho um fato único e aparentemente duas normas querendo incidir, né? Então, olha lá, conflito aparente de leis penais, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, né? E depois, ao longo da explanação, a gente vai entendendo aí a dinâmica desse tema e vamos conseguir dar essa resposta. Olha só que interessante aí o exemplo. O A, ele mata B para subtrair seus valores, ou seja, o objetivo dele ali era pegar o dinheiro, né? Em que norma incriminadora se ajusta a conduta? Por que essa questão? Porque quando a gente abre o código, quando a gente abre o ordenamento jurídico penal, e quando eu falo código, estou falando código penal, e nós podemos abrir outras leis especiais, inclusive, para verificar se não há incidência. Ao longo da aula aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de conflitos entre leis entre normas que estão no código e em lei especial. Mas no caso aqui, ó, olha só o que diz o homicídio e depois o que diz o latrocínio, né? Olha lá, olha o que é homicídio: matar alguém, e aí uma das formas qualificadas, né? Se o homicídio é cometido para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Ora, ele não matou ficar com o dinheiro? Então, ele matou para assegurar a execução da subtração posterior, né? Eu poderia raciocinar dessa maneira. Da mesma maneira, quando eu olho aqui, né, para o latrocínio, está lá: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido em possibilidade de resistência. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 15 anos. E se resulta a morte, reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Então, olha que interessante. Também nós temos no artigo 157 a conduta de matar para se apoderar dos bens da vítima. Então, quando eu olho para isso aqui, eu tenho um único fato, né, a descrição ali, né, que está posta no exemplo, e eu tenho a possibilidade de duas normas incidindo nessa questão. E aí, Salim, qual que vai incidir? Vamos ver toda a teoria aí para depois vocês terem condição de dar a resposta, né, e a gente pode voltar aqui. Então, olha só. Eu trago aí vários sinônimos para esse tema. Lá, neste caso, surge o que nós denominamos de conflito aparente de normas, também chamado de concurso aparente de normas, concurso aparente de normas coexistentes, conflito aparente de disposições penais, concurso ficto de leis, concorrência imprópria, concurso ideal impróprio, concurso impróprio de normas. Ufa! Mas Salim, então, isso aqui vocês vão encontrar abrindo vários livros de direito penal. Eu fiz um compilado aqui para vocês de como esse tema pode aparecer numa prova, qual seria o título do tema. Eu já tive aluno que me reportou depois de uma prova, na verdade esse caso foi um concurso da Polícia Federal, que o aluno abriu, ele conhecia o tema, mas quando veio o título ele não conseguiu identificar do que se tratava, justamente porque muitas vezes os doutrinadores acabam usando aí sinônimos, né, para aquele mesmo tema. Então tá aí vários sinônimos para o conflito aparente de normas para vocês ficarem espertos e não perderem uma questão por causa disso, tá? Então olha lá. Requisitos: eu tenho um único fato e duas ou mais leis vigentes. Veja, aqui as duas leis estão em vigência, elas estão em vigor, elas foram passaram pelo processo legislativo, elas foram sancionadas pelo presidente da República, publicadas, passou a vacatio legis ou não, entraram em vigor e têm eficácia, estão incidindo. Tá? Então são duas leis que estão em pleno funcionamento dentro do sistema. Então vamos olhar esquematicamente. Olha lá, eu tenho um fato
e eu tenho duas leis querendo incidir, morder ali o mesmo fato. E neste caso, o aplicador da lei, no caso o magistrado, ele vai ter que escolher uma das leis para poder aplicar. Senão a gente vai caminhar para o bis in idem, como nós vamos ver já já. Então eu tenho um único, guardem, conflito aparente de normas, um único fato para mais de uma lei querendo incidir sobre aquele mesmo fato. E aí surgem princípios que nós já vamos ver para resolver esse problema. O juiz ele não tira da cabeça dele como é que ele vai resolver. Tem uma bússola para isso, né? Nós temos princípios que são aplicados para dirimir, para resolver esse conflito aparente. Por que é aparente? Porque ele vai ser solucionado com a aplicação de um desses princípios. Então, olha aí, por que a gente tem essa teoria? Por que a gente tem esses princípios? Porque o direito ele tem que ser um sistema coerente, né? Então ele tem que resolver os seus conflitos. Nós não podemos permitir que várias leis incidam sobre o mesmo fato, punindo várias vezes o indivíduo pelo mesmo fato, pela mesma origem. Olha aí, ó. Então, ó lá, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Isso é para a gente evitar o famoso bis in idem. O bis in idem, punir a pessoa duas vezes pelo mesmo crime, né? Pela mesma infração penal, melhor dizendo, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Olha aí. Então a gente precisa lembrar a diferença entre o conflito aparente de normas e o conflito entre leis no tempo, porque nós temos ali, quando a gente estuda a lei penal, nós estamos dentro desse estudo, o conflito de leis no tempo, né? Então aí eu tenho uma única lei em vigor e a gente tem que resolver se a lei que vai ser aplicada é a anterior ou a que está em vigor. Isso é conflito de lei no tempo, né? Então, será que eu aplico a lei que está em vigência ou aplico a lei que estava em vigência lá no momento do fato? Depende. Se a lei posterior for mais benéfica, ela retroage e atinge fato. Mas isso é matéria por conflito de lei no tempo. O que eu estou fazendo aqui é montar aí para vocês uma tabela para que vocês vejam a diferença entre esses dois institutos, porque isso pode confundir na hora da prova. Então, conflito de lei no tempo, uma lei em vigor e eu tenho que decidir se qual vai ser aplicada, aquela que está em vigor atualmente ou a lei anterior, ou uma que vem no futuro, né? A gente tem essas questões no conflito de leis no tempo. Já no conflito aparente de normas, como eu acabei de mostrar, eu tenho um único fato e duas leis em vigência. As duas estão em funcionamento naquele momento, querendo incidir sobre aquele mesmo fato. E aí, através de técnicas que nós vamos ver, o juiz ele vai decidir qual lei vai ser aplicada ali, se a lei A, se a lei B ou até a lei C. Pode ser que eu tenha uma terceira lei aí querendo incidir sobre o mesmo fato, tá? Então, quais são os princípios que são aplicados, né? Vou já passar um mnemônico para vocês aqui, ó. Então é o princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade, princípio da consunção e o princípio da alternatividade. Eu coloquei nessa ordem de propósito porque observem as iniciais, ó lá, forma a palavra seca. Então, para você lembrar durante uma prova, lembra, conflito aparente de normas, dá uma seca, né? Eu estou seco ali, preciso dar, né? Dá uma seca. Então, olha lá, o que é seca? São as iniciais de subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Esses são os 4 princípios existentes no nosso sistema penal brasileiro para a solução do conflito aparente entre normas. Beleza? E aí nós vamos agora ver cada um deles. Essa é a nossa missão. Entendemos o que é o conflito, entendemos a ideia, entendemos o que nós precisamos evitar, que é o bis in idem, e agora o sistema de decisão. Isso aqui, na verdade, o que eu estou mostrando para vocês é a bússola do juiz. Claro, eu estou falando do juiz, mas obviamente que o advogado tem que entender muito bem isso, o promotor, obviamente, também. Os 3 atores processuais entendem isso. Eu estou falando do juiz, porque o juiz é que tem jurisdição, iuris dicere, ele é que tem o poder de dizer o direito, ele que vai aplicar aí um desses princípios para afastar uma norma e aplicar a outra, tá? Então vamos dar uma olhada aí, ó. Primeiro deles, o princípio da subsidiariedade. Vamos ler aí o que está escrito, ó. Uma lei tem caráter subsidiário relativamente à outra, então uma é subsidiária, a outra é principal,
né, subsidiário e principal, já vou mostrar graficamente, quando o fato por ela incriminado é também incriminado por outra, tendo um âmbito de aplicação com abrangência diversa. Então, a subsidiariedade, como nós vamos ver, nós temos aí uma relação de graus entre as normas, né? Então, subsidiária, principal, principal, subsidiária. Olha lá, então, nós vamos ter, né, nessa escadinha, graus de violação distintos do mesmo bem jurídico. Né? Então é relação de menor para maior gravidade, ou a maior, que é a principal, e a menor gravidade, que é a subsidiária. A subsidiária está sempre relacionada a um grau de lesividade menor do mesmo bem jurídico tutelado. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos os crimes de perigo. Então, quando eu coloco em risco a vida de alguém, veja, crime de perigo é uma coisa, crime de dano é outra. Crime de perigo é quando eu ponho em risco o bem jurídico tutelado. O crime de dano é quando eu efetivamente ofendo o bem jurídico tutelado. Tá? Então, se a gente pensar no bem jurídico tutelado vida, o que seria um crime de perigo? Eu, por exemplo, colocar uma pessoa numa motocicleta, num carro, e começar a dirigir que nem um louco em alta velocidade, colocando em risco a vida daquele passageiro. Ou como a gente vê muitas vezes aquela brincadeira, né? Bom, quem nunca, né? De você estar uma pessoa numa mureta, sentada, né? Erro a não cometer, e aí vem alguém e faz aquela brincadeira que vai jogar a pessoa, né, para cair lá do primeiro andar, do segundo andar, sei lá, a altura que tiver. Então, esse ato, ele está pondo em risco a vida da pessoa. Só isso já caracteriza o crime de perigo, né? E este crime, ele é subsidiário ao crime de dano, que seria o homicídio. Por quê? Porque nós temos graus de violação do mesmo bem jurídico, graus distintos de violação. Quando eu ponho em perigo, eu estou subsidiário. Quando eu efetivamente mato a pessoa, aí eu estou no âmbito do crime principal. Olha aí, para a gente visualizar, né? Então eu tenho a lei subsidiária, ela está no degrau mais baixo, e a lei principal no degrau mais alto, lembrando que essa escala significa a gravidade, né? O quão mais grave é, quanto mais eu me aproximo de destruir o bem jurídico tutelado, de ofender efetivamente o bem jurídico tutelado, aí eu estou na principal. Se eu estiver aqui embaixo, eu estou na subsidiária. Então, crime de perigo, subsidiária, crime de dano, a principal, só para a gente citar como exemplo. Então, o Nelson Hungria, né, o grande Nelson Hungria, ele dizia que os crimes subsidiários, eles são os soldados de reserva, né? Eles estão ali, né, numa primeira etapa. O ordenamento jurídico prevê esse tipo de infração penal justamente para coibir a conduta antes que ela se torne mais grave, antes que ela escale para a conduta principal. E isso tem que ser avaliado em concreto. Para eu saber se houve crime de perigo ou de dano, eu vou ter que analisar o caso concreto para chegar a essa conclusão. Bacana até aqui? Então, seguindo, olha só. E aí nós temos a classificação, né, da subsidiariedade. A subsidiariedade pode ser expressa, ela está evidente na lei, né, como eu estou colocando esses dois exemplos. Olha lá o crime de dano aqui, ó. Expor, ela está no próprio texto, a subsidiariedade, no próprio texto de lei. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Olha lá, estou expondo a vida, não estou efetivamente destruindo a vida. Olha lá, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e aí vem a subsidiariedade expressa, ó, nesta frase: se o fato não constitui crime mais grave. Então, se o fato não constitui crime mais grave. Esta frase aqui, ó, que está em vermelho, no final do tipo penal, está indicando a subsidiariedade expressa. O juiz só vai aplicar o artigo 132 se o fato que ele está analisando não constitui homicídio, não constitui lesão corporal, né? Eu vou subindo, eu vou escalando aí nos graus de violação. Olha só o artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Olha lá, novamente. Que está em vermelho, eu destaquei, mas está na lei. Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Aqui é identidade falsa, é a autoatribuição de identidade falsa. O que seria o crime mais grave? A apresentação de um documento falso. Aí é um outro grau de violação do mesmo bem jurídico chamado fé pública.
Então, por isso, o legislador ele prevê aqui já os tipos penais subsidiários para evitar que a conduta escale para algo maior, tá? E aí nós temos a subsidiariedade implícita, tácita, né? Tácita é aquilo que está implícito. Olha lá, quando determinada figura típica funcionar como um elemento constitutivo, majorante ou meio prático de execução de outra figura mais grave. Então, aqui a lei ela não precisa mostrar expressamente a subsidiariedade, isso está implícito. Olha lá, o crime de dano ele é subsidiário ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos. Então, se eu arrebento simplesmente a porta de uma casa, crime de dano, eu estou no dano. Agora, se eu arrebento a porta da casa, ingresso na casa e de lá eu subtraio bens, aí eu escalei, né? Lembra da escadinha ali? Aí eu já fui para um grau de violação mais alto dos bens jurídicos tutelados. Então ele passa do crime de dano dentro do patrimônio, passa do dano que é subsidiário para o crime de furto qualificado para o rompimento de obstáculo, que é o principal. Só que isso não está escrito na lei. Isso está subentendido justamente pelo sistema de valoração em graus de violação do bem jurídico tutelado, tá? Da mesma maneira lá, o constrangimento ilegal, que é um crime autônomo, artigo 146, ele é subsidiário aos crimes que prevêem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, se você abrir o crime de estupro, né? Ele está lá, constranger alguém, né? Mediante violência ou grave ameaça. Então, o que acontece aqui? Este crime mais grave, né, a violação sexual aqui, ela está no âmbito principal. E o constrangimento ele é subsidiário ao crime principal. Ele é um elemento que vai constituir, ó, o elemento constitutivo, majorante ou meio prático de execução do crime mais grave. Então, eu só consigo, assim, eu realizo a ameaça, né, a violência ou a grave ameaça por meio do constrangimento legal, no caso do crime aqui sexual, para obter ali o contato íntimo contra a vontade da pessoa, tá? Então, aqui a subsidiariedade tácita, tá? Olha quem apareceu aí, o Salinzinho. E aí, Salinzinho, beleza? Então, quando o Salinzinho aparece, vem algum questionamento diferente aí, né? Qual é o efeito prático da subsidiariedade, né? O que vai acontecer com o reconhecimento dela lá? A norma subsidiária, ela é sempre afastada pela norma mais grave, ao contrário da especialidade, pois nessa é irrelevante a severidade no tratamento do crime, né? Aqui, na subsidiariedade, obrigatoriamente a norma subsidiária será afastada pela norma principal, ainda que eventualmente a pena da subsidiária seja maior que do crime principal. Sempre o principal vai afastar o subsidiário, né? Na especialidade, nós podemos ter situações onde a norma especial traz punição mais branda do que a norma a norma geral, né? Por exemplo, o homicídio e o infanticídio, né? O infanticídio é uma forma especializada de homicídio, só que a punição do infanticídio é mais branda do que a punição do homicídio. Nós vamos ver isso mais para frente.